Oi, gente. Tô aqui para mais um domingo, então. E todo domingo tem postagem nova. E já faz aí, acho que quase 2 meses que eu venho postando, né? Que a gente inaugurou o Senta que eu te conto, que é um canal que se fala de literatura. Eu falo de literatura. Na verdade, leio alguns textos, leio alguns poemas, leio algumas crônicas e alguns contos. E tô adorando super isso. Já recebi sugestões para alguns domingos seguintes e antes de mais nada te inscreve no canal e comenta, né, sugere, dá um oizinho ali para mim que eu vou responder e compartilha, porque eu acho importante compartilhar, principalmente porque assim a gente faz que nem formiguinha, né, vai levando a literatura para quem não tem acesso, para quem não tem conhecimento. E assim a gente acaba incentivando as pessoas a lerem e incentivando a escreverem também. Eu já várias vezes ouvi de algumas pessoas dizerem, olha, depois que eu li o teu texto eu fiquei com vontade de escrever, depois que eu te ouvi falar me deu vontade de escrever, isso é super bom. Né? O que mais eu quero mesmo é que as pessoas leiam muito e outros textos, né, a partir dos meus, mas leiam muito e escrevam muito também, tá? Eu já falei isso nos vídeos anteriores, eu começo com os meus textos, mas logo ali já estou terminando, né, com os meus assuntos, eu estou deixando mais ou menos organizado para isso. Não que eu termine meus textos, mas os textos que eu havia escolhido, e depois eu vou entrar com outros escritores e outras pessoas, principalmente num primeiro momento com escritores aqui que estão à minha volta, né, da minha região, que fazem coisas muito lindas. Mas eu tinha pensado hoje em falar de literatura e memória, né? Do quanto essa coisa do escritor de voltar, né? De quanto o escritor tem essa coisa de voltar, de querer falar da memória afetiva, enfim. Só que no final das contas, os 3 textos que eu escolhi partem de memória afetiva para refletir outras coisas. Depois eu me dei conta disso. Mas enfim, tem memória afetiva ali também, tá? Não que seja o único tema ali, né? A coisa mais importante do texto talvez não seja isso, mas dá pelo menos para várias leituras os textos que eu trouxe, tá? Primeiro texto fala do meu pai, o segundo fala do meu pai, o terceiro fala do meu pai. Porque, na verdade, eu tenho uma ligação tremendamente forte com ele já é falecido, mas ele era jornalista e ele era radialista também, e eu acho que essa coisa de eu querer escrever, essa coisa de eu querer expor falando o meu texto é uma herança dele, né? É uma coisa que eu acabei aprendendo de uma maneira ou de outra, sem que fosse proposital, mas aprendi com ele. Então eu volta e meia trago meu pai nos textos, tá? Então o primeiro diz assim, caixa preta. Meu pai era jornalista e guardava na casa de minha avó uma máquina de datilografia, preta, ruidosa, grande, de ferro, com a qual datilografava seus textos na velocidade da luz. Das lembranças que tenho da infância, aquela pequena máquina me exercia uma magia, um fascínio inenarrável. Pequena que eu era, tudo se apresentava numa proporção gigantesca. A máquina, os jornais empilhados na mesa, a mesa. Quando criança, vivemos num mundo hiperbólico de enormes dimensões, mundo esse que vai se apequenando inversamente proporcional ao nosso crescimento. Lembro de mim sentada naquela cadeira dura, de madeira, de costas para a porta do corredor e de frente para a cozinha, brincando de teclar letras e ideias. E nem fazia ideia de que isso iria marcar minha vida e permanecer insistente. De lá para cá cresci. De vez em quando ouço vozes e ruídos, sinto cheiros e sensações daquele tempo. Onde foi parar aquela máquina preta que nem sempre obedecia o comando dos meus dedos? Não sei. O tempo passou e quase nada é igual, mas minhas mãos continuam procurando dia e noite as suas teclas, construindo histórias, criando textos, na tentativa insistente de me levar de volta, ainda que seja por um só instante, para aquele lugar. A importância da memória, então, o quanto a memória pode ser aquilo que nos define também, né? O que somos hoje. Eu até estava lendo alguma coisa mais teórica assim, sobre isso, porque vocês sabem que não é a minha intenção.
mas eu estava lendo esse livro aqui que eu já tenho há bastante tempo, que é O Lembrar, Escrever e Esquecer, de Jean-Marie Gagnerin, que fala sobre essa questão dos escritores, né, tanto historiadores quanto escritores de literatura, e a escrita da memória, o que é a memória, a importância da memória. E nos momentos em que eu já tinha destacado aqui, o momento para o qual eu voltei, que diz que o que a gente quer quando faz isso não é trazer isso de volta, né, tal qual foi, mas olhar para esse passado com os olhos de hoje, né? Com o olhar que a gente tem hoje, com a experiência que a gente tem hoje. Então, eu acho que é isso que eu faço quando faço alguns textos falando do meu passado. Eu retorno alguns aspectos que me marcaram e trago hoje para tentar entendê-los à luz de hoje, né? Segredo diz assim: meu pai não era um dos homens mais corajosos que conheci, e isso não importa, era meu pai. Um homem que falava pouco, mas observava muito. Seus olhos, um verde e outro azul, misturando as cores dos mares mais lindos, olhavam a vida com empatia e doçura ímpar. Por isso a vida o resguardou de ser plateia nesses dias tão cinzentos e sujos. Não podia, não iria suportar tanta ignorância e truculência. Tartufo, detraquê, posso ouvir a voz arranhada dele dizendo isso. Talvez daí sua partida temprana. Da vida, só odiava as injustiças e as baratas. Vou lhe contar um segredo terrível, pai. Elas invadiram o país e tomaram o poder. As baratas sobem pelas paredes, entram nos armários, saem dos ralos com seus ternos escuros e sapatos engraxados, se multiplicam com suas bocas sujas a vociferar merdas. E não estamos encontrando inseticida algum por aqui. Pouquinho, né, do que a gente, ou pelo menos eu estou sentindo, muita gente que nem eu está sentindo. Bom, assim já amplia um pouquinho a minha memória ali do meu pai, né? O assim diz assim: hoje acordei com umas lembranças estranhas e umas saudades esquisitas. Tardes de sábado, éramos 6 e na TV Banana Splits. Lá, 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 lá. O pai, a manjerona no tempero da avó, a avó e a tia, o cheiro de comida que vinha da casa das freiras na saída do colégio, a saída do colégio. Talvez seja esse isolamento que com ócio e medo fica revirando a gente por dentro, procurando coisas, fazendo faxina, trazendo fotos antigas para fora da gaveta, inventando moda, qual a gente por fora que busca motivo para não ficar quieto. E arrumamos e mudamos tudo de lugar, como se quiséssemos colocar aquilo que nunca antes se interessou em ordem ou desordem. Tenho limpado muito mais as coisas, às vezes as mesmas que já havia limpado horas atrás. Tenho escrito tanto e chorado um montão, e me exercitado como se o mundo fosse acabar. Bicicleta, rolo, fita, fita, rolo, bicicleta. Mas, apesar de estranho, tenho comido e sonhado muito menos, talvez efeito dos remédios para dormir. Ainda assim, estou na espera de notícias que me façam acreditar tudo isso pode não ser tão grave. E apesar de estarrecida com alguns, não quero ouvir falar em política, porque há coisas muito mais urgentes com as quais tenhamos que nos preocupar. Enquanto isso, quero fazer como meu ídolo, comer paçoca e falar pouco. Vai passar, amor, vai passar. Essa alusão ao ídolo aí é o Caetano Veloso, que com esse momento todo de quarentena, ele aparece às vezes no Instagram, né, nas filmagens do Instagram comendo muito paçoca. E a mulher dele esses dias disse para ele estava bem sem conseguir falar nada, com a situação toda. E ela disse: vai passar, amor, vai passar. E eu peguei esse finalzinho aí e coloquei como intertexto aqui para mim. Tá? Eu acho que hoje era isso, sim. Acho que a memória está super presente na gente o tempo inteiro, né? Na escrita não, acho que não poderia ser diferente. Quando a gente fica nesse momento de isolamento aqui, eu acho que a memória vem com muito mais força, né? A gente tem o que, na verdade, para fazer nesse isolamento todo, né? Viver a nossa casa, o nosso mundinho, que passa a ser um mundão, porque a gente não consegue sair lá para fora, então ele passa a ter uma dimensão diferente, e viver de memórias, né?
o tempo inteiro as memórias vêm e eu sinto isso muito durante esse período. Eu tenho lembrado de coisas que, nossa, eu não lembrava há muito tempo. Essa do banana split eu nem sei há quanto tempo eu não lembrava. Mas tinha um determinado dia que eu estava fazendo comida com manjerona, por isso lembrei da minha avó. Eu coloquei uma hortinha ali, né, tem uma hortinha e a manjerona está presente. E ela colocava muito manjerona nas comidas dela, nos ensopadinhos. E enquanto eu cortava, eu me lembrei das tardes de sábado do Banana Split, né? Quando eu era pequena era o que eu assistia, era televisão, um canal ou outro que tinha. E eu acabava assistindo, então eu acho que a memória está vindo com muita força pra gente. E é bom que a gente aproveite essa memória para enxergar o nosso passado, para enxergar as coisas de uma outra forma, né? Não de lembrar o passado com dor, com tristeza, mas de olhar com um olhar mais doce para esse passado, né? Se esse passado por acaso não foi tão bom. E se foi bom, a gente tem mais é que trazer esse passado de volta para poder ajudar a gente a respirar melhor nesse período, tá? Um beijão para vocês, então até domingo que vem. Não esquece de te inscrever, não esquece de comentar o que achou, pode dar exemplos, pode conversar ali comigo que eu vou responder, tá? E compartilhem os textos, divulguem literatura, divulguem as leituras que vocês estão fazendo em outras situações, de outros livros, de outros autores, porque eu acho que o mundo está precisando pra caramba de arte, né? Sempre precisou, mas agora, nesses tempos, a gente se agarrou à arte de uma forma de salvação, assim, como uma tábua mesmo, né? Eu acho que é o que nos salva. É ver um filme, é ler um livro, é assistir uma série, é escutar música. A música acho que não, talvez não, nunca teve tão presente na vida da gente também. Em geral a gente escuta isso, porque eu acho que a arte é que está salvando agora. Tá? Um beijão para vocês bem grande e até domingo que vem.